Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, meio-dia em ponto. Esse é o seu jornal Águia Web, edição de número 127, segunda, 8 de setembro. A gente gostaria de agradecer aí quem está nos assistindo através da nossa live e também nos ouvindo através das plataformas de rádio web, digital e também do nosso aplicativo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias do mundo, do Brasil e do nosso estado. Pois é, ontem, 7 de setembro, né? Dia do grito do Ipiranga, independência do Brasil. Independência essa que está sendo aí questionada, né? Em São Paulo, teve atos a favor da anistia do Bolsonaro e do golpista e ato contra, né? E estenderam a bandeira americana monstruosa. No dia do Brasil, o sujeito estava fazendo aniversário ao Brasil, aí os cabos vão fazer uma manifestação para defender o Bolsonaro, abre uma bandeirona do tamanho da Avenida Paulista, a bandeira do tio Sam. É só no Brasil mesmo, né, essas coisas. Mas a gente, com essas manifestações, né, esses atos aí, pró-anistia, né, contra a anistia, a gente vê que o Brasil tá dividido ainda, né? Há quem defenda a anistia como forma de pacificação e também há quem seja contra, né? Que a direita, né, o Bolsonaro, no caso, seja responsabilizado pelo dia 8 de janeiro, né? Eu estava vendo uma entrevista com um historiador, né? Assisto muita coisa, né? Durante o final de semana, fico vendo aí a Fuxica. E o historiador fez um levantamento, né? Da quantidade de golpes que houve no Brasil, do golpe que depois de Dom Pedro II, né, que foi o golpe da República, que não foi um movimento, foi um golpe militar, né? Ele levantou que houve 14 golpes. Não, acho que foi posterior ao 14 golpes já na República. Tem 14 golpes, né? Alguns desses golpes não deram certo, né? Teve golpe que se tentou contra o Floriano Peixoto, golpe que se tentou contra o Juscelino Kubitschek e outros golpes contra o Getúlio Vargas. Teve uma tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas, ele se matou, né? Para evitar o golpe. Ocorre que 90% de todos esses golpes que não deram, aliás, 100% de todos esses golpes que não deram certo, todos eles foram anistiados. Menos esse último, né? Que ainda não se sabe se vai ter anistia ou se vai deixar de ter anistia. O que é que o historiador quis dizer com isso, Roberto? Que a anistia é como se fosse um incentivo a se tentar novamente. Verdade, né? Todos os que já tentaram, né, dar golpe, ou os golpes que de fato, né, foram concretizados, foram anistiados. Os que deram certo não precisam de anistia, né? É verdade. Porque o governador Tarcísio, né, o governador paulista, ele falava lá que houve anistia para os terroristas, porque era de esquerda em 79. Houve anistia para um pouquinho de gente que escapou, que a maioria os milicos mataram. E o ocorre é que a esquerda e a população brasileira está debaixo da ditadura. Quem realmente provocou toda essa questão, que foi o militar, o golpista, nunca, é a primeira vez que um general senta num banco dos réus. Tem general sendo julgado, primeira vez.
da história do Brasil, começo ao fim. Pois é, aí lá em Brasília teve o 7 de setembro lá com o presidente, esse ano sem palhaçada, né? Aliás, durante todo esse governo sem palhaçada, mas o 7 de setembro desse ano foi melhor organizado, né? Inclusive pelas Forças Armadas, desfile, armamentos, até armamentos brasileiros, né? Tecnologia nacional, porque não se engane não, o Brasil vai ter que entrar nessa onda mundial de gastos militares e realmente profissionalizar as Forças Armadas. Eu vi um debate na Câmara dos Deputados, lá tem um príncipe, né, que é deputado, né, parente de Dom Pedro I, Dom Pedro II, príncipe, é deputado lá para São Paulo. E aí ele reclamando que foi um militar brasileiro para a China, que não pode, que a gente tem que ficar do lado dos Estados Unidos. E aí a gente tem que lembrar para o príncipe, perguntar para o príncipe se ele quer ficar do lado dos Estados Unidos e como é que fica os empresários, não digo nem o povo, né? Eu falo os empresários brasileiros. Vão vender a produção deles para quem? É verdade, né? Estados Unidos agora tem essa taxa aí, né? Aí fica um pouco inviável. Parceiro comercial mais assertivo seria a China. Mas mesmo que não tivesse taxa, Roberto, os Estados Unidos não absorvem o que o Brasil produz não, porque eles também são produtores. Um exemplo, hoje começa, né, a colheita da soja nos Estados Unidos. Né? A colheita lá da soja nos Estados Unidos começa hoje. Você sabe quantos quilos de soja tem da colheita americana vendida para os chineses? Não. Dá um chute aí. Cerca de 30% da produção lá? 0 quilo. 0 quilo, né? 0 quilo. A safra, os chineses compram do Brasil soja no primeiro semestre, né, que a nossa colheita aqui é diferente da América do Norte, e eles compravam dos americanos no segundo semestre. O que foi que os chineses fizeram? Estão construindo um mega terminal, né, a estatal chinesa arrematou num leilão lá em São Paulo um pedaço do Porto de Santos. Então eles estão construindo lá uma mega estrutura para exportar grãos para a China, no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. O que os chineses fizeram? Dobraram a compra de soja no primeiro semestre do Brasil e não estão comprando nada dos americanos. Aí explicar para o príncipe, né, que a independência foi feita lá pelos parentes dele, tá com muito tempo, e que a nossa independência, a gente tem que ficar independente, a gente não tem que depender de ninguém, a gente não tem que depender nem da China, nem dos Estados Unidos, a gente tem que ir atrás de mercado, de vender para o México, de vender para o Canadá, de vender para a Índia, de vender para todo mundo. País independente, procurar ter nossos satélites, procurar ter nossa internet, procurar melhorar esse exército brasileiro, colocar o exército brasileiro com as baionetas viradas para fora, não para dentro, para o povo. É verdade, né? O Brasil ali, para ser soberano, né? Como a gente está querendo, soberano, independente, a gente tem que depender, claro, né? Tem que ter os acordos, né, comerciais com os outros países. Porém, a gente não pode se limitar somente a um lado, porque hoje em dia, basicamente, o mundo está polarizado entre Estados Unidos e seus aliados e China e seus aliados. Essa é a verdade. O mundo está pegando fogo. Olha, gente, a ANEEL fez o levantamento que no ano passado, a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aponta que o furto de energia, a gatunagem, né, o famoso gato de energia, custou 10,3 bilhões de reais em 2024. Ou seja, roubaram 10,3 bilhões de reais em energia em 2024. Agora, quem roubou, bem, né? O robô não foi pego e tudo, papapá. Agora o problema, Roberto, é que tu sabe quem paga esses 10 bi e 300 milhões? Nós somos nós. Porque o roubo é rateado para todo mundo. Não. Quem usou.
Nós vamos explicar aqui direitinho. Então, se você sabe que alguém está roubando a energia da empresa, não está roubando da empresa. O prejuízo vai ser dividido. Está roubando de todo mundo. Eita. É a comédia, né não? 10 bilhões, né? É Então, 10 bilhões e 300 milhões roubados de energia. 10 bilhões, daí a gente se vê, né? Que é um problema estrutural. É o problema o país, né? É isso. Que... Você tem lugar desenvolvido no mundo aí que você entra por exemplo, no transporte público, não tem cobrador, você vai lá e paga espontaneamente. Aqui se botar, é querer pagar, É verdade. não é? O pessoal rouba até energia, né? Sabendo, eu não sei se tem algum ladrão que tenha consciência, mas está roubando não é da empresa, está roubando do seu vizinho. É verdade, né? Ainda tem a taxa de iluminação pública, que é para todo mundo, ainda tem mais um prejuízo. Essa ninguém escapa não, da taxa de E o prejuízo ainda vai para todo mundo, né? Olha, rapaz, tem uma foto aí que tá dando o que falar, viu? Bota bem, Marcos André, a foto aí, ó. Marcelo Castro e o Ciro Nogueira junto ainda. Cada um quer um pedacinho. Pois é. Acontece que o Júlio César ficou pra morrer de ciúme, sabe? Olha a foto aí, os dois sorridentes. Parece parece que ele faz mais dobradinho com o Ciro Nogueira do que com o Júlio César, não é não? É verdade, né? E os dois são, digamos assim... Moço, na hora de escapar, isso aqui vai ser facada nas coisas. Porque, olha, é Ciro Nogueira, Marcelo Castro e Júlio César, né? Eu não sei qual, eu acho que o Júlio César é o mais antipático deles, né? Mais antipatizado deles, né? Deve ser, né? Que tem mais BO, que tem mais aresta com todo mundo, principalmente o filho dele, o Georgiano, né? Que procura confusão, o bicho é espaçoso, né? É verdade, né? E de repente, né, o Júlio César tá de cabelo em pé, né? Os dois já são senadores, né? De muitos mandatos. Agora o Júlio César que tá entrando aqui, agora. Estão aqui morto e o Júlio Arco Verde no meio, né? E eles estavam num assunto aqui, a foto aqui, um assunto bom, porque a gaitada aqui os três achando graça, né? Aí o senador Marcelo Castro já está dando as declarações, ele está minimizando o desgaste após aparecer ao lado do Ciro Nogueira. Eu botei 2 links aí, 180 graus, GP1, mas todos os sites, todas as rodas políticas do estado do Piauí estão ligados nessa foto aí emblemática, né? Na hora de escapar, meu amigo, não sei não, viu, Júlio César? Se tu escapa no meio desses dois aqui, será se escapa? Né? Desses 3 aí, só passa 2. Só passa 2. Eita, Brasil! Olha, gente, vereador Draga Alana. O nome desse caboclo é meio esquisito, né? Draga, né? Draga Alana. Ele foi eleito pelo PSD, né? Uhum. E aí tava de plano de ir pro PT, né? Isso. Mas aí mudou de plano. Agora quer ir pro MDB, né? Aí o que acontece? É mais um concorrente para quem? Pro WC. O show do milhão aqui de Barra, né? Pro banheiro do capote, né? Rapaz. E esse aqui tem pano para manga. Esse vereador lá na Teresina. Logo, Teresina tem muito voto, né? E ainda tem apoio de vereadores do PT, né? Da ala que perdeu lá a eleição lá pro diretório. Porque o PT tem várias tendências dentro do partido, né? E a tendência que foi derrotada na eleição municipal, como eu fui aqui em Barras, tá votando nesse Dragalana, mesmo ele no MDB. Né? Então tá esse BO lá. Mais uma pedra no sapato aqui, porque não faz sentido, né? Só o vereador parece que tem 3 ou 4 que votam nesse Dragalano lá na Teresina. Então, é um bom nome, né? Um nome forte. Aí, agora, trazendo aqui para Barras,
O candidato daqui de Barras vai ter que cortar dobrado, né? Mais uma pedra aí, né? Pro sapato dele. É uma das vantagens de ser vereador, de ter base na capital do estado, porque a capital tem eleitor, né? A conta, né? É o caso do Evaldo Gomes, tem a filha que é vereadora, ia até sair de licença, mas desistiu. Ela teve quase 50 mil votos na eleição passada para deputada federal. Então, Teresina, se eu fosse candidato a deputado estadual algum dia na vida, né? Ia tratar de ter voto nos maiores centros. Teresina é um local. Eu já eu fui militante do pessoal em Teresina e quase saí candidato a vereador lá na capital. Tem muito barrense, tem muitas. Barras é muito próxima da capital, né? Mas eu acabei desistindo da eleição por conta da não escolha do nome de minha preferência para a cabeça de chapa da questão do prefeito. E aí abortei o plano. Mas vamos lá, vamos começar, né, Roberto, a descascar aqui o abacaxi de como foi esse 7 de setembro. Olha só o cartaz que o louco, os degenerados desses bolsonaristas. SOS Trump, Bolsonaro Free, quer dizer, até o português, né? Até o português foi revogado aqui, né? Vamos falar inglês agora, né, Marcos André, aqui no Brasil. É muita falta de vergonha na cara. É muita cretinice, é muita bandidagem. Um caba que vai defender outro país no dia do aniversário da sua pátria. E ainda se dizem patriota, né? É por isso que eu não assisto mais jogo da seleção brasileira, enquanto ela não jogar de vermelho. Roda a matéria aí, Marcos André. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo de manhã na Praça da República, em São Paulo, em um ato em defesa da soberania do Brasil e de pautas como o fim da escala 6x1. A manifestação foi organizada por movimentos sociais e centrais sindicais. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e a taxação dos mais ricos também estavam entre os temas de faixas e cartazes. A população protestou ainda contra a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos condenados pela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. O projeto de lei tramita no Congresso Nacional ao mesmo tempo em que Bolsonaro é julgado no STF, o Supremo Tribunal Federal. O tarifaço do governo Donald Trump dos Estados Unidos também entrou na pauta deste domingo. Trump tenta impedir o julgamento de Bolsonaro no STF ao aplicar altas taxas de importação ao Brasil. Atos do Grito dos Excluídos e Excluídas, que ocorre há 31 anos, foram realizados pelo Brasil com as mesmas pautas. Os ministros Luiz Marinho, do Trabalho, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, participaram do ato em São Paulo, representando o presidente Lula, que acompanhou o desfile da independência em Brasília. O tema deste ano foi Brasil Soberano. Uma bandeira do Brasil gigantesca foi estirada sobre os manifestantes na Praça da República. Já na Avenida Paulista, durante a tarde, a imensa bandeira que se destacou no ato dos milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro foi a dos Estados Unidos. Entre os líderes políticos presentes estavam o pastor Silas Malafaia e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os manifestantes de direita também foram às ruas em outras capitais do país. Eles defenderam a anistia ao ex-presidente e aos envolvidos no ataque golpista de 8 de janeiro. Outra bandeira muito presente no ato bolsonarista foi a de Israel, atualmente concentrado em uma ofensiva contra a população da faixa de Gaza, onde já morreram 64 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. A maioria desses mortos, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, é de mulheres e crianças. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional, Sumaia Vilela. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Olha, eu fui educado na época da ditadura militar, né? Então a gente tinha que assistir, ouvir o hino nacional todo dia antes do começo das aulas. Ninguém podia faltar com respeito com o símbolo nacional, com bandeira do Brasil. Ninguém podia andar nem embrulhado com a bandeira, como anda agora, como perto muda de roupa. Era proibido durante a ditadura. Você tinha que saber cantar o hino, tinha que respeitar os símbolos nacionais. Você não podia usar o símbolo nacional em cima de uma mesa, como uma toalha.
Quer dizer, agora virou uma verdadeira bagunça um negócio desse. País, né? E, assim, eu não consigo nem assim medir, assim, imaginar, achar uma palavra para qualificar uma pessoa que no dia da pátria, no dia do seu país, da independência do seu país, está esticando a bandeira de outro país. Seja qual ele for. E principalmente um país poderoso que até hoje nunca fez nada de positivo. O príncipe lá, que é deputado federal lá para São Paulo, lá falando do Brasil, que o Brasil tem que estar do lado dos Estados Unidos, porque a China, na década de 60, tinha financiado aqui no Brasil uma guerrilha, a guerrilha do Araguaia, que foi patrocinada pelo Mao Tse Tung e não sei o quê. Na mesma hora, o outro deputado lá disse assim, olha, a gente também, não, se for por isso, a gente não pode ficar do lado dos Estados Unidos, que eles financiaram o golpe de 64. Se um país financiou uma guerrilha, o outro financiou um golpe. Então, o correto é nós aqui, os brasileiros, resolver nossas questões, não impedir. Sempre tem uma justificativa falaciosa por conta desse povo da extrema-direita. Mas quando o Lula estava preso, o PT ia denunciar a nível internacional, ia pedir apoio. Não. O PT procurava tribunais internacionais. Porque esse povo não tem uma cognição muito boa, não sabe que existem tribunais internacionais. Existem conselhos, existe a ONU, instituições multilaterais. É totalmente diferente de você ir atrás de um país, principalmente um país que mais fez guerra no mundo, que mais invadiu o país, que vive usando a sua moeda, que é o dólar, como um instrumento de guerra. Né? Isso aqui. Agora, ontem, na manifestação lá bolsonarista, lá no trielétrico do pastor Malafaia, o governador de São Paulo tirou a máscara, né? Ontem ele assumiu que é um Bolsonaro, que é igual pior do que o Bolsonaro. Porque o que eu falo de ter respeito pelas instituições do país, também é ter respeito pela justiça. Eu fui educado e sempre aprendi, durante toda a minha vida, que a gente pode questionar uma decisão judicial. Você pode não concordar com o que a justiça faz, mas desrespeitar a justiça, nunca. E o que o governador de São Paulo fez ontem foi afrontar a justiça. Se o homem daquele chegar a ser eleito presidente da República, nós vamos ter o quê? Vamos quebrar o país, porque ele vai romper a relação com a China. Tudo é mentira. Tudo é safadeza do governador de São Paulo. Porque a China está construindo um porto, um terminal no Porto de Santos. Adivinha quem fez o leilão desse pedaço do porto, Roberto? Governador do estado de São Paulo? Exatamente. E quem arrematou? Uma estatal chinesa, porque eles precisam comprar a soja, aqui não tem capacidade para escoar, né? E de aumentar a produção brasileira, veio a China, comprou lá do Tarcísio, o pedaço lá do Porto de Santos está construindo, né? Para poder não comprar mais soja dos americanos. Esse povo é doido. É doido não, isso é loucura para ser presidente. Então ele tem que fazer o que o Bolsonaro quiser, ele tem que fazer, que ele não tem brilho próprio. Ele precisa que o Bolsonaro indique ele. Tá uma confusão tão grande. Outro dia até vi uma matéria, né, que o filho do Bolsonaro falou que se ele não for candidato, né, a presidente, caso o pai dele não entre, né, não possa entrar, e se indicarem o Tarcísio, a direita indicar o Tarcísio, ele falou que vai se desfiliar do PL e se candidatar por outro, né? Ele vai se candidatar a ir para Papuda. Não vai... Ele é candidato a ser preso no dia que ele botar os pés aqui dentro do país. Então, uma confusão tão grande para quem vai, né, se candidatar pela direita, mas fica aí. Você vê o tanto que o Brasil é um país que está de cabeça para baixo. Qualquer outro lugar do planeta Terra, o Eduardo Bolsonaro não era mais deputado federal. Já está com tempo, né? Está lá em... Não é nem pelo tempo, é pelo que ele está praticando.
Agora ele já é indiciado, né? Se ele botar os pés aqui, ele vai pro Chilindró, vai ser candidato a coisa nenhuma. O pior de tudo é que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, acho que foi a Folha que fez, salvo engano. O que a população brasileira coloca como prioridade, né, para a pauta. O que a população brasileira quer? A população brasileira é contra a anistia. Mais da metade da população é contra a anistia. O fato de reunir 40 mil pessoas lá em São Paulo, na Avenida Paulista, não quer dizer que a maioria dos brasileiros estão a favor de anistia. Olha, a pauta correta do Congresso era em votar a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que eles não é prioridade para eles. Né? O líder do PL disse que, olha, a gente tem que aumentar para 10 mil a isenção, mas não pode cobrar do rico. Aí eu fico, olha, eu queria ter a oportunidade de perguntar, vem cá, pastor, porque ele é pastor, né, o líder do PL, é o Sóstenes. Por que ele não deixa de cobrar o dízimo? Verdade. Qual é o país do mundo que não tem imposto? Porque, olha, quando você vê um patife, um cretino, ficar pregando, porque não sei o quê, quem paga muito imposto são os pobres no Brasil, e ricos estão precisando pagar imposto no Brasil. Porque não existe essa história. A igreja desses Sóstenes, ou de qualquer pastor, ou a igreja católica, só funciona se tiver alguém para poder financiar a mesma coisa, o governo. Não existe governo de lugar nenhum do mundo que não tem imposto. É verdade, né? O próprio Senhor Jesus, né? Ele fala na Bíblia, né? Dá a César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. Ou seja, ele não foi radical em dizer que não era para pagar imposto, não. Todo cidadão tem seus direitos com o seu país, né? Ele foi, na verdade, a passagem bíblica, Jesus foi provocado para desrespeitar uma lei de um país que tinha invadido a terra deles, né? Verdade. Porque a Palestina estava ocupada pelos italianos, pelos romanos, na época que não existia Itália ainda. É a mesma coisa que querem fazer aqui no Brasil, esses falsos cristãos, falsos patriotas, né? Porque querer que um país pedir para um outro país, principalmente um país mais poderoso, vir fazer bullying com a gente aqui, né? Bullying Vamos para o 7 de setembro em Brasília, que lá foi legal, lá foi um 7 de setembro de um país normal, né? Lá teve desfile, apresentações culturais, né? Inclusive, eu tive vendo aqui um ensaio do 7 de setembro aqui de Barras. Eu vi, eu não entendi aquilo, não. Tinha um super-herói, um cabo fantasiado de Batman, outro de Homem-Aranha. O que é aquilo ali, afinal de contas, né? A princípio, eu achei que era o pessoal dessa carreta, né? Que passa aí na rua todo dia, né? Com super-heróis, com Super Mario. Mas eu acho que não é, não. Mas também tinha outros super-heróis lá, né? Entre aspas, no palco, os vereadores e o pré-candidato estadual, né? Então, ontem eu estive lá, né? Presenciei. Legal, de certa forma, né? Se por parte das escolas, mas também um tanto quanto desorganizado, porque o negócio começou muito tarde, estava previsto para 5 da tarde, e aquela confusão toda, as crianças todas. E o desfile de 7 de setembro geralmente é pela parte da manhã, né? À melhor. noite eu nunca vi ninguém fazer 7 de setembro de noite. 7 de setembro tem que ser durante o dia. Amanhecer do dia pela manhã. E super-herói da Marvel, super-herói americano no 7 de setembro. O 7 de setembro tinha que ter atividade cultural, explicar para esse jovem o processo de independência do país, a importância que o Piauí teve, a batalha mais sangrenta para tornar esse país livre foi a Batalha do Genipapo. O maior movimento foi a Bahia que fez, e o Piauí em seguida, e a batalha mais sangrenta da nossa independência foi aqui no Piauí, bem aqui em Campo Maior. Isso aqui é importante se discutir. Vamos botar um bocado de gente fantasiada, palhaçada, o que era? O circo? Palhaçada? Tava lá o
o Homem-Aranha, tinha um preto, vermelho. Tinha um preto, tinha um vermelho, tinha... É o Homem-Aranha pulando nos arranha-céu lá de New York, né? New York City. Verdade, então... Mas teve lá, né, esse desfile, como eu falei, legal de certa forma que as escolas, né, estavam lá presentes, né, incentivando... Não tinha uma bandeira americana também, não? Tinha não. Só que... Só os super-heróis americanos. O Superman deu as caras? Não, só o Homem-Aranha mesmo. Só o Homem-Aranha. Mas estava previsto para 5h30 da tarde. Começou tarde, o pessoal se desloca da zona rural, né, para voltar à noite, crianças, enfim. Foi um tanto pouco desorganizado. Eu queria entender qual era a ideia desse 7 de setembro mesmo, mas não consegui entender, não. Vamos lá, vamos para o 7 de setembro de verdade, lá feito pelo presidente Lula, com as Forças Armadas do país. O desfile contou, inclusive, com novos armamentos desenvolvidos com tecnologia nacional. O Brasil tem que pensar em sua segurança externa, porque o mundo está, cada dia que passa, o mundo está investindo mais em armas. E todo mundo vai ter que se prevenir, né? Já estão falando até em bomba atômica aqui pro Brasil. Cerca de 45 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro na esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã deste domingo. As arquibancadas ficaram lotadas e muita gente que não conseguiu lugar teve de assistir à comemoração do lado de fora das grades colocadas ao longo da pista do eixo monumental. Parte do público gritou sem anistia e soberania não se negocia, quando o presidente Lula abriu o desfile. O evento começou às 9h20 da manhã e terminou um pouco depois das 11 horas da manhã. Neste ano, o tema foi Brasil Soberano, com destaque também para a COP30, a Cúpula do Clima, em Belém do Pará, em novembro. Na programação, o tradicional desfile das tropas das Forças Armadas e também pelotões formados por mais de 700 alunos de escolas públicas. Teve ainda a pirâmide humana do Batalhão do Exército e uma curta apresentação de 4 aviões da Esquadrilha da Fumaça. O João Newton Arruda levou os filhos Fernanda e Churchill, de 2 anos, para acompanhar o desfile pela segunda vez. Ele disse que comemorar o Dia da Independência do Brasil é uma tradição familiar. A gente está aqui para ver, comemorar a nossa independência. Os meninos já vieram aqui outra vez, mas eram muito pequenos. Acho que agora eles vão ter uma lembrança um pouquinho melhor. E mostrar para os nossos filhos a importância dessa data, né? Aprender a fazer uma tradição. A gente vem constantemente. A secretária Aline Conceição de Souza também levou a família para curtir o desfile. Eu gostei do desfile porque eu amo as bandas, eu lembro da minha cidade, eu amo. E no mais o caça, né, que eu também, mas eu tava esperando mais, passou só 2 vezes, tô chateada. Vim, minha irmã, meus filhos, um tem 10, outro tem 5. O estudante Eliabe Arthur Santos gostou mesmo, foi da pirâmide humana. Eu tenho 9 anos. Hoje eu gostei muito do Esquadrão Fumaça, Esquadrilha da Fumaça. O que eu mais gostei foi com certeza do triângulo. Ah, a pirâmide humana. Sim, aquilo foi muito massa. Paralelo ao desfile de 7 de setembro, em diversos estados do país aconteceu o Dia dos Excluídos. O lema deste ano é: a vida em primeiro lugar, cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. A manifestação reuniu movimentos sociais, sindicais, culturais e estudantis. Em Brasília, o ato ocorreu na Praça Zumbi dos Palmares, na área central da cidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, a pirâmide humana voltou aí, a criança aí, né? É uma moto, né? Não sei quantos soldados em cima da moto, e eles fazem uma pirâmide, né? Foi muito bonito o evento 7 de setembro, né? E conteve um tema, né? Que é a questão da nossa soberania. Agora, a gente aqui no intervalo, enquanto vocês aí de casa estavam ouvindo a matéria, eu e o Roberto e o Marcos André, a gente estava tentando entender qual foi o tema do 7 de setembro aqui de Barras. Homem-Aranha.
Homem-Aranha chamou a atenção, hein? Chamou a atenção porque tava lá a criançada, a galerinha lá pequena, né? Viu o Homem-Aranha, chamou a atenção mesmo, né? Mas no contexto não tem nada a ver. No lugar de botar uma pessoa vestida de Dom Pedro I, de José Bonifácio, né? De alguma coisa que tem a ver com o país, né? Para servir assim para a criançada, assim, bater a curiosidade e tudo, né? Mas o Homem-Aranha meio sem sentido, né? Para um 7 de setembro. É verdade, né? Deveria botar pelo menos uma criança lá com vestido de presidente, né? No caso, com a faixa lá presidencial. Vocês que são ninja, colonos. Você, Roberto, e você, Marcos André, vocês estão intimados a me arrumar umas imagens desses Homem-Aranha desfilando no 7 de setembro. Viu? Procura aí. Pois olha, gente, vamos agora a assistir aqui, ouvir, melhor dizendo, uma reportagem a respeito, né, desse furto de 10 bilhões, de mais de 10 bilhões em energia elétrica que foi praticado em 2024. E, infelizmente, né, o consumidor final acaba pagando. Mas não é só na energia, não. Por exemplo, o setor de supermercado, eles fazem uma estimativa. Quantos % do faturamento da empresa é perdido com furtos? E aquilo é diluído dentro dos custos também dos produtos. Acaba o consumidor, aquele que paga, na verdade, acaba pagando pelo furto, não só na energia, também no comércio. No caso, nas redes de supermercado. Há esse cálculo. É verdade, né? Ninguém quer perder, né? Não perde. Só quem perde é o consumidor. É verdade. Vamos ouvir aí a reportagem. O furto de energia no Brasil, o famoso gato, representou um custo de 10 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, de acordo com um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Esse tipo de furto é mais comum no mercado de baixa tensão, que é composto por consumidores residenciais, escritórios, pequenos comércios e indústrias. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRADEE, além do impacto financeiro na conta de luz dos consumidores, essa prática representa um risco para o sistema elétrico, porque gera um consumo sem controle da carga distribuída, podendo sobrecarregar o sistema e provocar danos à infraestrutura, além de prejudicar a qualidade do serviço aos demais consumidores. É o que explica o presidente da associação, Marcos Madureira. Uma parte significativa desse desvio de energia elétrica praticado naquelas áreas onde as distribuidoras terminam não tendo acesso. São áreas que têm restrição de operacional, onde o crime organizado impede a ação da empresa, impede não só da distribuidora, mas outros prestadores de serviço e utiliza dessa limitação de atuação da empresa para poder explorar a população, ou seja, áreas em que não existe a condição da empresa atuar. Marcos Madureira explica que quase 1/3 de todo o prejuízo é assumido pelas próprias distribuidoras e o restante acaba entrando na tarifa de energia elétrica dos consumidores. A associação elaborou um estudo em que detalha a complexidade e os desafios impostos por essa prática, considerada crime, no estudo Furto de Energia, Perdas Não Técnicas. O material explica de que forma os custos com furtos impactam a tarifa de energia de todos os consumidores regulares do país. De acordo com o presidente da ABRADEE, o sistema elétrico brasileiro trata diariamente com diversos tipos de perdas de energia, mas parte delas é técnica, ou seja, característica ao transporte e transformação da eletricidade. A outra parte é originada de ligações irregulares, fraudes e erros de medição ou faturamento, que, segundo o estudo da ABRADEE, teve um crescimento de 16,02% em 2024. A segurança da população também é comprometida. Em 2024, 45 pessoas perderam a vida e 69 ficaram feridas em acidentes relacionados a furtos ou ligações clandestinas, segundo o levantamento da ABRADEE. Marcos Madureira faz um alerta.
Uma pessoa que faz um furto de energia elétrica, ela coloca em risco não só ele que está praticando aquilo, quanto as pessoas que estão no entorno. Mas é necessário que toda a sociedade se integre para que possa estar ajudando a identificar quem está praticando esse tipo de situação e compreendendo que aquele que furta energia elétrica está prejudicando os que de fato estão pagando energia elétrica. De acordo com a ANEEL, em 2024 foram registradas quase 89 mil interrupções no fornecimento por roubo de energia, com cada uma delas com duração média superior a 8 horas. As empresas têm buscado identificar e coibir os furtos com o uso de tecnologia, incluindo equipamentos mais resistentes e inteligência artificial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, pois se tiver alguém aí roubando energia, fazendo gato, estiver nos ouvindo, nos assistindo, saiba, você não está roubando a empresa. Tá roubando é nós, todo mundo. Roubando a empresa não. A empresa ela vai repassar o prejuízo, né, para o consumidor. Então quem está roubando, quem está fazendo gato, está roubando na verdade todos nós, né? Então além dos acidentes, né, domésticos que teve aí na reportagem falou, porque isso é um problema estrutural. Infelizmente o Brasil tem esses problemas, né? O Brasil é um país que não se dá, por exemplo, não dá para deixar um celular ali na calçada, alguém vai e pega. Já há países no mundo que do jeito que a pessoa deixa, lá fica. Então, essa questão do gato, né, é um problema estrutural, é um problema cultural, né? Então, tem que haver medidas, né, para prevenir, né, esse tipo de crime, né, que tem prejudicado todo mundo, no como um todo, né? Porque a empresa ela não vai querer tomar prejuízo. Ela vai acabar diluindo o prejuízo ali para o consumidor, inclusive para mim, né? Que não tem nada a ver. O pessoal querendo levar vantagem, né? É verdade. Tem gente que vira o contador só. Bota de cabeça para baixo, bota de cabeça para baixo. Tem gente que pega do vizinho. Tô roubando da empresa. Tá roubando de todo mundo. Inclusive de mim, que não tem nada a ver com essas coisas. O mundo é bem mais complexo, né? Marcos André, coloca bem bem na tela aí essa foto, rapaz. Ô, foto bacana, rapaz. Tá? Tá na tela? Quem é que tá sorrindo mais aí? É o Marcelo Castro, é o Júlio Arcovelho ou é o Ciro Nogueira? Tá empate, né? Quem tá mais aqui, rapaz, mas tá florido esse palanque, né, rapaz? E onde foi isso mesmo? Marcelo Castro minimiza desconforto com o PSD após a agenda com Ciro Nogueira. O cara monta uma agenda, né? Que é o quê, né? Segundo o senador, o ato que participou ao lado de Ciro foi de interesse da administração pública, certo? O presidente estadual do MDB no Piauí, senador Marcelo Castro, minimizou o desconforto causado com o PSD por conta da agenda que teve ao lado do também senador Ciro Nogueira, principal líder da oposição, conforme o MDBista. O encontro com um oposicionista ocorreu em prol do desenvolvimento do Estado, somente para a entrega de uma obra. Não foi nadinha, não, Julinho. Segundo Marcelo Castro, o ato que participou ao lado de Ciro Nogueira foi de interesse da administração pública e que não poderia ser evitado por se tratar somente de uma obra entregue. Foram se entregar uma obra, participar de um evento. Aproveitou, né? Aspas aí para o senador Marcelo Castro. Eu fui convidado pela prefeita de Buriti dos Lopes. É uma prefeita que nós temos a parceria administrativa. Eu estou ajudando a administração da prefeita Laura Rosa e eu fui convidado. Ela me convidou. Eu fui. Eu não posso dizer a ela quem ela deve convidar e quem ela deve convidar. E isso não cabe a mim. O senador Ciro Nogueira é um senador da República, representando o estado do Piauí.
ele botou recurso para a construção da adutora. Um ato desse é um ato de interesse da administração pública do Piauí. E nesse momento, o governador, o senador, o deputado federal, todos têm que dar as mãos pelo progresso e pelo desenvolvimento do Estado. Fecha aspas. Disse o senador MDBista. Tá certo, Marcelo Castro. O governador de São Paulo não se comportou desse jeito, né? Durante o leilão do túnel subaquático que vai ser feito entre Santos e Guarujá. É a primeira obra desse porte feita no Brasil, né? Que vai ser feita no Brasil. Uma empresa portuguesa venceu a licitação. E lá na Bolsa, né, depois do resultado, né, do leilão, da concessão desse túnel aquático, vai passar por Bar do Mar, né, lá em São Paulo, o governador Tarcísio, discussando, omitiu que o governo federal tem participação na obra e a obra não sairia do papel sem autorização do governo federal, sem aporte de recursos do governo federal. Lógico que também tem a contrapartida do Estado. Foi preciso o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, puxar as orelhas do Tarcísio na Bolsa de Valor e citar e lembrar que tem a participação do governo federal, o entusiasmo do Lula para fazer essa grande obra lá em São Paulo. Agora, aqui no Piauí, foram inaugurar aqui em Buriti do Lopes uma adutora, né? Que aí tem emenda parlamentar do Ciro Nogueira e o Marcelo Castro foi chamado. Então, quer dizer, a prefeita lá de Buriti do Lopes vai votar na dobradinha Marcelo Ciro, né? Qual é o partido mesmo dessa... Pesquisa bem aí, prefeita de Buriti do Lopes, qual é o partido dela? Como é o nome dela? Prefeito de Buriti do Lopes. Laura Rosa. Prefeita Laura Rosa. PSD avaliou a agenda negativamente. Agora vamos para a visão aqui do partido do PP. Né? O encontro do senador Marcelo Castro ao lado de Ciro Nogueira gerou desconforto na base governista, em especial no PSD. A sigla que tem a pré-candidatura do deputado federal Júlio César ao Senado em 2026 contra o Ciro, avaliou que a agenda foi desnecessária e pode enfraquecer a aliança partidária com o MDB. Fontes ouvidas pelo GP1 apontaram que o PSD esperava uma atuação conjunta mais firme entre Marcelo e Júlio César, numa estratégia de dobradinha que já vinha sendo articulada para a disputa eleitoral. O partido avalia que a presença de Marcelo ao lado de Ciro transmite uma sinalização equivocada e pode gerar ruídos da aliança, com os MDBistas considerado essencial para o grupo do governador Rafael Fonteles. A agenda de Ciro e Marcelo. O senador Ciro Nogueira, progressista, participou da solenidade de inauguração da nova rede de abastecimento de água na manhã desta segunda-feira, dia 1º, na cidade de Buriti do Lopes, norte do estado. Rapaz, enquanto o Ciro está viabilizando aí com as emendas a água a Buriti do Lopes, o vice-governador do estado, que é o ex-deputado Temístio Filho, que é candidato novamente a deputado estadual, está nas redes sociais reclamando da água do Piauí, que lá em Esperantina não tem água. Ora, se for o governo dele e do Rafael e da mulher dele, que é a prefeita de Esperantina, igual daqui de Barras, que venderam a água, não dão notícia de água para o povo. Tem nem o que reclamar, né? Partiu deles, né? Essa iniciativa aí de privatizar, né? O serviço de abastecimento de água aqui do estado. Então, como o pessoal diz, né? É engolir calado. Agora, se o Júlio César for esperar lealdade aí do Marcelo Castro, só vai pedir voto se for embeiçado os dois. Eu acho que não vai rolar isso não. Mas não, Marcelo Castro aí tem uns 40 anos aí de cargos públicos aí. Deixar que ele vai deixar de pedir voto por causa do Júlio César. Qual é mesmo o partido lá da prefeita? PP. É do Ciro. Então o Ciro estava dentro de casa, né? Era. E o Marcelo Castro foi convidado por ela. O Marcelo é que
O Marcelo Castro aqui é o número 2, né, da história, né? Eu acho que quem vai rodar nessa história é o Júlio César. Também acho. Porque em lugar nenhum o Júlio César vai ser a primeira opção, pelo visto, né? Não vai não. Vai ser Marcelo Castro e Ciro, né? Como sempre. Porque os dois já são senadores de mandato. O Júlio César está tentando entrar agora. Olha, aqui já no 180 graus, eu estava lendo do GP1 ainda há pouco, né? Aqui já no 180 graus, Marcelo Castro minimiza desgaste após aparecer ao lado de Ciro. O presidente do MDB, Marcelo Castro, minimizou o desconforto político causado após aparecer ao lado do Ciro Nogueira, durante a inauguração do adutor em Buriti dos Lopes. Segundo ele, o encontro teve caráter administrativo, não político. Que conversa, caráter administrativo é quando você vai assinar um convênio, vai fazer um termo, uma coisa. Lá foi um ato político, que é um ato de inauguração, ninguém. A inaugurar é uma coisa, um ato já consumado, já não tem mais o que fazer. É uma obra viabilizada por Ciro e de interesse da população, com certeza. Quem aqui não se interessa por água, né? Lá em Buriti dos Lopes acho que tem dificuldade de água. Aqui a gente não tem nem Barras, nem Esperantina, nem Luzilândia, e a população não tem água. É verdade. Precisa construir adutora aqui, né? Tem um rio, né? Cheio d'água. Né? E Luzilândia, que é o Parnaibão. Lá na Esperantina, Longar, dentro de casa. Cidades basicamente rodeadas por rio, tá na seca. Né? O evento, no entanto, gerou insatisfação no PSD, que viu a presença de Marcelo como um gesto negativo para a aliança com o MDB, considerado estratégia para 2026. Isso é porque eles são embeiçados, né? Os candidatos a deputado estadual é tudo do MDB, os candidatos a federal é tudo do PSD. E os dois são os candidatos do governador, né? Os dois são candidatos a governador. Mas aí o Marcelo Castro não vai ficar. Se a prefeita de Buriti dos Lopes quer votar nele, Marcelo, nele Ciro, ele vai dispensar. Eu só quero se for junto com o Julinho. E a prefeita é do PP e a vice-prefeita é do MDB. É só a gente olhar aqui, ó. A prefeita é do PP e a vice é do MDB. É a famosa salada mista. Aqui é tudo é misturado, né? Olha, vamos aqui para frente aqui. De satisfação. O gesto negativo para a aliança com o MDB, considerado estratégia do domínio. O partido esperava maior alinhamento entre o Marcelo e o deputado federal Júlio César, pré-candidato ao Senado. Tá vendo, mas que coisa, né? Já pensou, Marcelo? Não, eu não vou porque o Ciro tá lá, eu não quero os votos junto com o Ciro. Vai nessa. A adutora inaugurada tem 8,3 quilômetros de extensão, 2 estações elevatórias, 2 reservatórios com capacidade para atender até 20 mil pessoas. O investimento foi de 7,1 milhões por mês da Codevasf. Interessante, viu? Quase 9 quilômetros com estações elevatórias, ou seja, você jogar água de baixo para o rumo de cima, né? Para atender 20 mil pessoas. Aqui foi uma solução para quem não tem água, né? Né? A vice-prefeita é mulher também, é do MDB, então tá MDB. É tudo mulher lá no Buriti dos Lopes, prefeita, vice-prefeita, É do né? PP e é do MDB, as duas, né? A vice-prefeita Ana Lúcia. E ele tá reclamando por quê mesmo? Porque a prefeita é do PP, a vice é do MDB. Vai chamar um que é do PSD. Faz nem sentido. Mas ele quer, Roberto, ele quer que o ande embeiçado os dois. Eu acho que ele não queria nem ser convidado, ele queria que o Marcelo Castro não fosse. Não ganho, né? Também não vai ganhar. E aqui em Barras? Em Barras tá complicado, hein? Imagina só se o Júlio Aqui César... ele só quer o voto mesmo, o Júlio César só vai querer o voto do Capote. Qual é o segundo voto do Capote? É pro Marcelo Castro? Ou ele não vai dizer alguma coisa pro Ciro? Que ele também...
O prefeito daqui também assim, come na mão do Ciro Nogueira. Era até um tempo atrás aí, o Ciro já veio aqui várias vezes. Vamos ver, né? Agora vamos para mais uma foto aqui, desse vereador aqui, o Dragalana. Olha, esse aqui é mais um concorrente aí pro banheiro aí do Capote. Vereador Dragalana desiste do PT e mira filiação no MDB. O vereador Eduardo Dragalana, PSD, desistiu do projeto de se filiar ao PT. E agora concentra isso. Eu acho que tá mais no rumo, né? O cara foi eleito pelo PSD. Aí ia pro PT, mas é porque tem apoio do vereador lá do PT, né? E aí, e agora já vai pro MDB. Legenda pelo qual pretende viabilizar sua candidatura a deputado estadual nas eleições do próximo ano. Segundo o parlamentar, em conversas com MDBistas, estão em estágio avançado e a filiação deve ser confirmada em breve. Apesar da mudança de rumo, o vereador garante que continuará recebendo apoio de petistas, como o deputado estadual Dudu Borges e Cícero Magalhães. O vereador ainda adiantou que nos próximos dias anunciará novas adesões de lideranças políticas consideradas de peso no cenário estadual, reforçando seu projeto para 2026. Aí só para o banheiro do Capote aí ficar sabendo, né? Porque eu soube que ele é ligado aqui no nosso jornal. Sim. Mais um concorrente para ele, ó. Tá aí este vereador da Terezinha. Pois é porque agora tá complicado para ele mais ainda, porque já tem o Dinossauro Sem Remédio, o Zé Fernando. Não, mas esse não Tem... concorre com ele, que ele é sim, candidato sim. por outro partido. É candidato pelo PP. Pelo PP, né, no caso. Aqui tem o... Aqui ele tem que concorrer, ele vai concorrer com o Temístocles, Sampaio Pereira. E o Temístocles aqui... Com o Lima, com a Janaína. Só com gente fraca, sabe? Janaína... Janaína... Aliás, eu tô trocando as bolas aqui. O Lima, a Janaína, não concorre com ele também, não. Desculpe. Quem vai concorrer, porque o Lima e a Janaína são candidatos pelo PT. Então é outra. Ele concorre com o Temístocles. Com o Cabeça Branca da Esperantina, com o Temístocles. Vai concorrer com o Temístocles aqui no norte, né? E porque a concorrência do candidato a proporcional, do candidato a vereador, do candidato a deputado, é com os seus colegas de partido. A concorrência é interna corporis. É dentro do partido que ele vai concorrer. Então a concorrência dele é com esse Dragalana, que está entrando agora, que é vereador de Teresina. É a concorrência com o deputado o vice-governador e ex-deputado Temístocles, que vai voltar a ser candidato a deputado estadual, né? Que é do MDB, não é? Com o presidente da Assembleia, com a esposa do prefeito de Picos. É com essa turma, entendeu? Ainda tem esses que tiram os votos dele, né? Daqui das cidades vizinhas. Né? Ainda tem esse ponto, né? É o que a gente chama de concorrência direta, né? Porque aí os outros são concorrentes também, mas só que não é um concorrente direto, né? Não é um concorrente direto. Por exemplo, o deputado Evaldo Gomes, ele está no Solidariedade, ninguém sabe qual o destino dele. Há quem diga que ele vai para o PT, então ele não é um concorrente direto, ele é um concorrente colateral, né, de outro partido. Os concorrentes diretos são os que são do mesmo partido. Vai concorrer com o Julim, né? Não o Julim pai, o Julim filho, né? O Julim pai está agoniado aí com essa história do Marcelo Castro. Está morto de sorridente em cima do palanque com o Ciro Nogueira. Ele não vai dispensar os votos lá do Buriti do Lopes, porque não é junto com o Júlio César. Não vai de jeito nenhum. Né?
se vire. Cada um se vire. Eu tenho uma curiosidade danada para saber quem é que vai ser o segundo senador. Por exemplo, do prefeito de Teresina, do Silvio Mendes. Porque o senador número 1 do prefeito de Teresina é o Ciro Nogueira. E o 2 é... Quem é que vai ser o 2? E basta ele apoiar o Ciro, que aí ele desgraça o Júlio César. Não é? É verdade. É isso aí. Pois, gente, Sim, Roberto. Sem falar que tem outras cidades, Picos também, tem bastante pessoas lá, né? Picos, Piripiri, essas cidades grandes, Parnaíba. Esse prefeito... O prefeito de Parnaíba, o Novo Francisco, o candidato dele é o Ciro Nogueira. Aí o segundo, talvez, com certeza, é o Marcelo. Como o pessoal diz, está arrumado, Júlio César. Agora eu quero saber quem é o segundo do capote aqui. Se é o Marcelo, porque eu nunca vi o Marcelo Castro fazendo rapapé aqui por rumo das barras, aqui por rumo do capote, não. Ele é mais ligado, é o Ciro Nogueira, né? Com certeza vai ser o Ciro. Porque até o Mas dia aí desse... o patrão dele, o Júlio César, não vai gostar dessa história. Ainda mais depois dessa agora. Porque não dá, porque se ele aqui for votar no Ciro, acaba contribuindo para derrotar o Júlio César. Vocês têm que entender a mecânica. Não é? É verdade. O Ciro Nogueira ele deu a sorte de ser eleito justamente quando se renova 2 vagas, que é mais tranquilo, né? Ter 2 vagas, né? Ruim é quando vai para a eleição que é só uma vaga, que a próxima confusão é garantida. É Rafael deixando o governo e colocando o Washington Bandeira para ser o governador, e aí é a época do senador Wellington Dias também renovar o mandato. Só é uma vaga a próxima. Porque a cada eleição, uma eleição renova 1/3, eleição subsequente renova 2/3. E eu já expliquei aqui no jornal Águia Web, reiteradas vezes, que o Brasil é o único país do mundo que tem 3 senadores por unidade federada, que é a invenção dos militares do pacote de abril de 1978. Em todo lugar do planeta Terra é só 2 senadores por unidade federada. Aqui o Brasil é diferente, porque os milicos iam perder a eleição, né? Aliás, nunca ganharam a eleição militar, e aí eles inventaram o senador biônico. E aí ficou, né? Depois na democracia, gostaram, né? Porque quem diabo é que não gosta do emprego, senador? Diz que ser senador é a mesma coisa de estar no céu, com uma vantagem adicional, tá vivo. É verdade, né? Então, tá aí, né? O Senado é o céu na terra. Não gasta nem do salário, né? Lá, nem o fundo das calças, porque tem um auxílio paletó. Tem tudo. Por isso é que o Júlio César, é o sonho do Júlio César ir para lá. Ser imperador, não, desculpe, ser senador, né? Tipo o Júlio César, que empresta o nome a ele, senador perpétuo de Roma. Né? Mas olha, tu fica veaco, Julinho. Ou Julão, né? É o Julão, né? Ficar ligado, porque o Ciro tá aí, hein? Tem muita gente que fala do Ciro, mas o Ciro é rápido. O homem é igual a raposa. Pois é, aí tem esses BO aí pra gente ir se divertindo, né? Até 2026. Lembrando que o Maratona ainda vai encher e secar antes da gente votar, né? Ainda tem muita coisa pode mudar, né? Segundo Heráclito, ninguém atravessa o mesmo rio 2 vezes, né? Essa filosofia grega. É verdade, né? Que pra lá acontece muita coisa. De repente até o WCI se candidata mesmo de verdade ou não, porque tem gente que fala que ninguém sabe nem se ele é candidato, não. Porque sabe se tem vaga para esse monte de gente. Esse vereador da Teresina, este Dragalana, né? Tá indo pro MDB, está saindo do PSD para ser candidato, ia ser pelo PT, é porque estão garantindo uma vaga para ele, né? Só são 25 vagas de candidato. E tirando das mulheres, não tem esse monte de candidato, não. Ele não ia deixar de ser vereador à toa.
Que nem o vice. Ele não deixa de ser vereador. Ele para se filiar lá, ele vai se filiar com a garantia de que vão dar a vaga a ele, né? Certeza. É igual o pré, né? Pré-vice-governador, né? Abriu mão lá do cargo de juiz porque sabe que vai ganhar. Vai ganhar. O Washington Bandeira tá na forma aí para ser o vice-governador e assumir, né, a cadeira de governador quando o governador Rafael for tentar a vaga dele lá no Senado da República. Nós estamos aqui, né? Começando mais uma semana. E a gente encerra essa edição de número 127 do seu jornal Águia Web, reafirmando o compromisso de trazer a verdade e discutir os problemas aqui da nossa região. Não é isso, Roberto? Uma boa tarde. À noite, às 19 horas, tem a reprise e a gente pede que você siga a nossa página no YouTube, né? Rádio Águia Web. Buenas tardes e hasta la vista. Obrigado, gente. Fique com Deus e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.